Fala Brasil, este é o canal Opinião. Hoje, 23 de setembro de 2025, vamos falar de algo que parece roteiro de filme de conspiração, mas é real. Os Estados Unidos aplicaram sanções a Viviane Barsi de Moraes, advogada e esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Sim, você ouviu direito, a Lei Magnitsky contra a esposa. Absurdo é pouco. Vamos destrinchar o caso, o contexto, o que isso significa e por que muitos juristas estão torcendo o nariz para essa maluquice diplomática. O que aconteceu exatamente? Em 22 de setembro de 2025, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, via o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, incluiu Viviane Barsi de Moraes nas sanções da Lei Global Magnitsky, além do Instituto Lex, ligado à família. As sanções implicam bloqueio de bens, contas ou interesses patrimoniais que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos, proibição de transações com entidades dos Estados Unidos, revogação de vistos ou restrições de entrada no território norte-americano. Tudo isso é uma extensão ou uma ampliação das sanções já impostas anteriormente ao próprio ministro Alexandre de Moraes em julho, sob acusações de abuso de autoridade, censura, detenções arbitrárias, etc. Afinal, a Lei Magnitsky, o que é, para que serve, limites. A Lei Magnitsky, ou Global Magnitsky Act, é uma lei estadunidense que permite aos Estados Unidos sancionar pessoas estrangeiras responsabilizadas por graves violações de direitos humanos ou corrupção. É um mecanismo unilateral, não depende de decisão de tribunal internacional nem de consenso diplomático multilateral, ou seja, um governo, os Estados Unidos, decide aplicar a sanção baseado na sua avaliação. Sanções podem incluir congelamento de bens nos Estados Unidos, proibição de entrada no país, impedimentos para negócios com cidadãos ou empresas americanas, etc. Mas ter direitos formais sobre essa lei não significa que sempre haverá bens, contas ou ativos afetados. Muitas vezes, o alvo pode não ter patrimônio nos Estados Unidos. E também é controverso no direito internacional ou diplomático usar esse tipo de medida contra autoridades estrangeiras. Há muitos que veem isso como ingerência ou violação de soberania, porque muitos consideram isso uma absurda ilegalidade. Primeiro, a acusação baseia-se em alegações de abuso de poder, censura, detenções arbitrárias, acusações graves, mas que no Brasil vêm sendo julgadas dentro do STF, com ampla publicidade e direito de defesa. O próprio Moraes declarou que tudo foi feito com independência e imparcialidade. Segundo, aplicar sanções à esposa, que não é magistrado, não exerce cargo público, pelo menos não com poderes jurisdicionais do STF, é um passo além. A ideia de estender punição a parentes ou entidade familiar, o Instituto Lex ligado à família, além da própria autoridade, é vista como uma forma de pressão indireta. Alguns chamam de coerção diplomática. Terceiro, soberania nacional e independência do judiciário. Em nota, Moraes afirma que a sanção é ilegal e lamentável, violando o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. E quarto, efeitos práticos reduzidos caso não haja bens ou contato relevante, ou seja, o dano real pode ser simbólico, mas o simbólico pesa bastante. Isso não reduz a gravidade da manobra, só mostra a força do poder que sanciona. Contexto político atual, Brasil e internacional. No Brasil, estamos vindo de uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a cerca de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Moraes foi relator desse processo. Por outro lado, os Estados Unidos, sob Donald Trump, têm demonstrado afinidade política com Bolsonaro. Isso adiciona camadas de motivação políticas às sanções. Não é só direitos humanos, é política internacional, alianças ideológicas. Relações Brasil-US estão sob tensão. Tarifas de 50% foram impostas a produtos brasileiros. Revogação de vistos, acusações cruzadas de intervenção, acusações de violação de democracia e liberdade de expressão. Internacionalmente, o uso da Lei Magnitsky é tendência. Muitos países a criticam quando veem seletividade, motivação política. Também se questiona até que ponto leis internas de países poderosos
podem ditar sanções externas que afetam quase que unilateralmente outros países. Legitimidade legal. Onde a ilegalidade está, se estiver? A Lei Magnitsky é lei dos Estados Unidos, aplicada por autoridade norte-americana, moralmente questionável para quem preza a soberania, mas legal sobre o direito estadunidense, ou seja, dos Estados Unidos. Ok, está dentro do que eles podem fazer, dentro do seu sistema. Mas, do ponto de vista do Brasil ou direito internacional, soberania. A sanção pode ser interpretada como intervenção nos assuntos internos do Brasil. A Constituição prevê independência dos poderes. A ação externa que visa punir juízes ou suas famílias por decisões judiciais nacionais levanta sérios questionamentos sobre violação desse princípio. Independência judicial. Garantia constitucional de que juízes devem decidir sem pressão externa ou interferência. Se sanções externas interferirem no exercício do cargo ou influenciarem decisões, estamos diante de potencial violação democrática. Devido processo legal. Sanções típicas da Magnitsky nem sempre vêm acompanhadas de transparência sobre as evidências ou do direito de defesa conforme padrões internacionais. Se o alvo não tem chance de contestar os fundamentos nos Estados Unidos ou de pressionar por esclarecimentos, pode ser uma sanção injurídica ou arbitrária do ponto de vista do direito internacional ou da dignidade da pessoa. Claro, há doutrina e precedentes de sanções internacionais, mas normalmente envolvem organismos multilaterais ou decisões judiciais internacionais, Corte IDH, ONU, etc. Sanções unilaterais desse tipo são polêmicas, e muitos juristas veem-nas como ilegítimas ou abusivas quando aplicadas contra autoridades judiciais que atuam dentro da lei nacional. Consequências possíveis imediatas e de longo prazo. Imediatas. Escalada diplomática. Brasil protesta formalmente, manifestação de soberania, possível retaliação diplomática ou comercial. Prejuízo simbólico e reputacional para Moraes e família. Mesmo que não haja bens nos Estados Unidos, sanções mancham imagem internacional, complicam viagens, transações. Impacto em parceiros ou entidades que façam negócios com a família ou escritório ligado a ela. Risco de efeito em cascata de sanções secundárias ou medo de envolvimento. A longo prazo. Precedente perigoso. Se isso vira constante, juízes ou autoridades de países democráticos podem ser sancionados por decisões judiciais nacionais, o que pode gerar autocensura, risco para a independência judicial global. Distorções diplomáticas. Países menores ficam mais vulneráveis a pressões externas. Se entendem que qualquer decisão judicial interna pode levar à sanção internacional, jurisdição doméstica fica fragilizada. Potencial de respostas legais ou políticas do Brasil. Leis de reciprocidade, proibições de homologação de sanção estrangeira sem autorização nacional. Conclusão. Em resumo, sim, os Estados Unidos têm o poder legal dentro de seu território para aplicar sanções como a da Lei Magnitsky. Mas legal não significa justo, nem coerente, nem muito menos legítimo quando se trata de atacar quem está exercendo função constitucional em outro país. Atacar a esposa, ampliar sanção a familiares, impor barreiras externas a um magistrado por decisões tomadas de acordo com a lei brasileira, isso cheira a abuso de poder externo, a tentativa de atalho diplomático para interferir onde não se deveria. O Brasil, o STF, Alexandre de Moraes, todos apontaram para a ilegalidade, para a violação da soberania. E isso levanta uma questão séria: onde termina o dever de cooperação internacional e começa a ingerência externa? Fica a reflexão. Se amanhã for outra autoridade, outro país, outro tribunal, estaremos preparados para defender que decisões judiciais nacionais não sejam alvo de sanções externas? Porque, meus amigos, um precedente desses é muito mais perigoso do que parece.